Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. O tema da mensagem de hoje fala a respeito de um dos assuntos mais urgentes da nossa geração. A Bíblia já fala sobre esse tema há muito tempo, mas eu acredito que nunca foi tão urgente para que a gente traga para a pauta dos nossos cultos também esse tema. O tema da mensagem de hoje é: você precisa cuidar disso. Fala para quem está do seu lado: você precisa cuidar disso. Quero falar sobre a nossa mente e como isso tem afetado pessoas nos dias de hoje. Eu tenho percebido, irmão, pastoreando há alguns anos, que cada vez mais pessoas têm parado na sua jornada de fé, têm se frustrado, têm desistido. Não por conta da quantidade de fé que elas carregam, mas por conta da qualidade dos pensamentos que elas têm. A qualidade dos seus pensamentos, ela está diretamente ligada à sua construção. A qualidade dos seus pensamentos está diretamente ligada às suas ações, às suas motivações, ao seu caráter. É por isso que uma mentalidade forte, ela constrói uma história forte. Uma mentalidade saudável constrói uma história saudável, mas uma mentalidade doente, ela toma decisões doentes. E muitas vezes a gente acaba encarando algumas coisas como se fossem espirituais, quando na verdade não são. Porque para nós é mais fácil dizer que é um demônio do que assumir que é um problema de caráter. Para nós é mais fácil dizer que o inferno está furioso do que a gente assumir que a gente precisa mudar alguns pensamentos, a gente precisa ressignificar algumas coisas. Alguém está comigo? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Declare com autoridade, diga: eu preciso cuidar disso. Eu não sei se é só no meu inia, mas eu estou ouvindo um chiado forte. Não é do teu baixo o nome, não. O meu inia está com um hammer absurdo aqui. Se o pessoal puder ver isso, por favor. Medo, ansiedade, necessidade de aprovação, a dependência emocional. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando a Bíblia fala sobre coração, irmão, a Bíblia não está falando necessariamente desse órgão, mas o significado de coração é diretamente ligado ao centro das nossas emoções. O nosso coração, ele é o centro dos nossos pensamentos. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, está falando sobre o centro dos nossos sentimentos. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, acaba se tornando aquilo que você fala. E aquilo que você fala acaba te impulsionando e construindo aquilo que você faz. A verdade, igreja, é que os nossos passos sempre vão na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Precisamos enxergar a vida como Deus enxerga, para que a gente comece a falar com ela como Deus fala. Precisamos enxergar milagres como Deus enxerga, para que a gente comece a falar sobre milagres como Deus fala. Precisamos enxergar futuro como Deus enxerga, para que a gente possa falar sobre o futuro como Deus fala. E é por isso que tão importante quanto a gente ser renovado em um culto, a gente precisa ter acesso à palavra, para que a gente seja também transformado. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente caminhando a partir de uma mentalidade de fuga. E qual que é o problema da mentalidade de fuga? É que ao invés da gente construir o futuro, a gente está sempre tentando fugir ou dar uma resposta ao nosso passado. Os fugitivos, eles não estão preocupados em fazer algo novo, eles estão preocupados em dar uma resposta a algo velho. Os fugitivos não estão preocupados com a agenda de Deus para as próximas estações. Eles estão preocupados em dar uma resposta a alguém que te feriu numa agenda passada. Os fugitivos, irmão, eles são como o povo no meio do deserto. Estavam tão preocupados em não voltarem para onde estavam, que não conseguiram acessar a terra prometida que estava diante de si. O problema de uma mentalidade de fuga é que ela não nos leva para um lugar de governo ou de conquista. A gente só está preocupado em fugir da crise, fugir do medo, fugir do gigante, fugir do deserto, fugir da tempestade. Mas o chamado que Deus tem para nós não é um chamado de fuga, mas é um chamado de governo e autoridade. Ou seja, você não vai fugir de tempestades porque você adquiriu a arte e a autoridade para governar sobre todas elas.
Você não vai fugir de desertos, você vai governar em meio a eles. Você não vai fugir dos gigantes, você vai vencê-los. A Bíblia fala que quando o mar se fecha, quando os exércitos estão atrás do povo, Moisés, ele age em fé e o mar se abre. A Bíblia diz que quando o gigante se levanta, Davi se posiciona e o gigante é abatido. A Bíblia diz que quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, os inimigos que tentam queimar os homens de Deus são queimados, mas os homens de Deus dançam no fogo. A Bíblia nos ensina em todo o tempo que não é sobre o cenário. E é por isso que eu não canso de dizer, irmão, que Deus está muito mais interessado em como nós estamos do que em como as coisas estão. Porque como você está afeta diretamente como as coisas estão. Abraão precisa escolher um lugar deserto ou um lugar que é cheio de vida, de flor, de água. Ele diz para o seu sobrinho, pode escolher. Minha mentalidade não é mais uma mentalidade de dependência natural, eu tenho uma mentalidade de dependência sobrenatural. Os cenários não me definem, os desertos não me limitam. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu estou plantado, eu sei de onde vem o meu socorro, eu sei de onde vem minha confiança. Alguém comigo aqui nessa manhã? Isso está diretamente ligado à fé? Sim, mas também a mentalidade. Tem gente que tem fé, mas a sua própria mentalidade sabota a fé que você carrega. A sua fé te impulsiona a dar os primeiros passos. A sua mente faz você parar no meio da jornada. Eu lembro que uma vez lá no Rio de Janeiro, um pastor chamou pessoas que estavam doentes para vir à frente. Ele disse, você que precisa de uma cura, levante sua mão. E aí dezenas de pessoas levantaram. Ele disse, você que crê que Jesus pode te curar, vem aqui à frente rápido. E aí um monte de gente foi correndo. E aí ele fez uma oração com eles. Ele falou, vocês não vão orar, eu vou orar por vocês. E ele orou por eles. E vários foram curados e ele liberou para que voltassem para os bancos. Eu lembro que quando a gente foi jantar, eu falei para ele, pastor, por que você pediu para que as pessoas não orassem? Você orou por elas. Ele disse, André, quando elas saíram do seu lugar, crendo que Jesus podia curar, eles fizeram uma confissão de fé. Mas muitas vezes a gente faz uma confissão de fé através do nosso posicionamento, mas logo em seguida a gente faz uma confissão de dúvida através da nossa mentalidade. Quantas pessoas foram curadas de fato pela fé, mas começam a achar que a doença voltou por conta de sintomas que nem existem, eles são só sensoriais. Quantas vezes, depois que Deus curou meu coração, eu não olhei para a palma das minhas mãos para ver se não tinha sangue pisado de novo, como tinha no dia em que eu sucumbi. Quantas vezes eu me sentia cansado e a minha mente dizia, será que tudo vai acontecer de novo? Será que você vai voltar para o lugar que você estava? Será que o seu coração está parando? Será que você está doente? Irmão, a grande verdade é que a nossa mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. A mente vai acompanhar você na sua jornada de fé, mas ela não pode guiar você na sua jornada de fé, porque nós não nos movemos por aquilo que pensamos ou por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos. É sobre uma firme convicção, não é sobre sentimento, é sobre uma firme convicção, não é sobre aquilo que eu acho. Os céus não se movem por aquilo que a gente acha, os céus se movem a partir de quem Jesus é. Então quando eu tenho a mentalidade dos céus, eu vivo as realidades dos céus. Quando eu tenho a mentalidade de Jesus, eu vivo a vontade de Jesus. Então eu preciso permitir que os meus sentimentos sejam colocados em segundo lugar, para que as minhas convicções comecem a governar a minha história. Alguém comigo aqui, diga amém? Amém. Deixa eu liberar uma chave prática para a sua jornada. Quando alguma coisa tentar confundir você, guarda isso, irmão. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que não vai acontecer? Será que essa porta não vai se abrir? Será que a doença está voltando? Será que eu vou sucumbir? Não. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Uma mentalidade fragilizada, ela sempre duvida de princípios elementares e são imutáveis, mas ela sempre aceita sugestões do inferno. Assim foi o primeiro pecado. O pecado entra na criação com uma sugestão de Satanás. Ele diz para Eva, olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é, e você vai saber o que Deus sabe. Mas engraçado porque a Bíblia diz em Gênesis, alguns versículos antes,
que quando Deus foi fazer o homem, Ele fez a primeira conferência profética da história. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos disseram: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Irmão, Eva já era como Deus é, mas por não saber quem era, ela perdeu acesso tentando ser o que ela já era. Irmão, guarda isso. Quem não sabe quem é, pede acessos buscando ter o que já tem. Se cansa tentando conquistar o que já recebeu. O inferno trabalha com sugestões. A primeira tentação de Jesus é muito parecida com a primeira tentação de Adão e Eva. Ele está 40 dias jejuando e aí Satanás se apresenta para ele e diz: se você de fato é o Filho de Deus, se você de fato é o Filho de Deus, irmão, guarda isso. A mente de Jesus estava tão cheia dos pensamentos dos céus que não tinha espaço para uma suposição do inferno. Ele acaba de ouvir do Pai: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Ele se recolhe por 40 dias, ouvindo os céus. Então, quando Satanás bate a porta da mente de Jesus, quem abre é o próprio Deus, dizendo: já está ocupado. O meu filho está cheio de pensamentos de paz, a identidade dele está bem firmada, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode, e ele sabe que não precisa fazer para ter acesso, ele tem acesso por quem ele é. Pergunta que eu quero fazer, irmão, é: se o primeiro Adão foi tentado através de uma sugestão, de uma suposição, de uma sugestão, se o segundo Adão, Jesus, foi tentado no início do seu ministério, uma sugestão, o que faz a gente pensar que ao longo da nossa jornada de fé, Satanás não vai tentar parar a gente através de sugestões? Por que essa agenda que tenta sexualizar crianças e relativizar o gênero e o sexo desde pequenas, ela é tão perigosa? Alguns dizem que a nossa luta está sendo contra a escolha sexual de pessoas, mas na verdade a gente não tem problema nenhum com a escolha que qualquer um faz quando é maduro. O meu problema é quando uma agenda tenta sugerir que talvez você não tenha o gênero que você já sabe que tem, que você não seja quem você já sabe que é. Uma criança nasce e ela sabe que ela é macho ou que ela é fêmea, mas aí uma agenda sugere: pode ser que você não seja quem os seus pais disseram que você é. Então quem eu sou? Bom, existe um catálogo de possibilidades e você pode escolher. Irmão, guarda isso. O inferno sempre trabalha através de pluralidade, esse pluralismo, esse universalismo, essa subjetividade de ideias. Elas combatem o evangelho porque o evangelho ele é puro, ele não se mistura. Então quando a gente mistura um pouco de graça com um pouco de lei, é como graça nenhuma, é como lei nenhuma. Quando a gente mistura um pouco de santidade com um pouco de pecado, é como santidade nenhuma. Quando a gente mistura alguns conceitos de fora com alguns fundamentos de dentro, irmão, são como conceitos nenhuns e como fundamentos nenhum. Por quê? Porque a verdade é que a fé, ela é imutável, ela não é negociável, ela não se mistura. Alguém está comigo? Diga amém. O que é uma heresia? Uma heresia não é uma mentira. Uma heresia é um conjunto de verdades com algumas mentiras. Heresia não é uma mentira, é um conjunto de verdades com algumas mentiras. E a gente vai aceitando alguns pensamentos, alguns conceitos, alguns fundamentos, e a gente vai se perdendo sem perceber, a gente vai relativizando sem perceber. Irmão, uma das maiores mentiras que o inferno tem contado nos dias de hoje é que Deus te aceita como você é. Não, Jesus não te aceita como você é. Porque se Ele te aceitasse como você é, Ele não precisaria ter morrido para que morresse quem você era. Não, Ele te recebe como você está. Ele te recebe. Ele não te aceita. Eu sou adúltero, Jesus me aceita como eu sou. Não. Ele te recebe como você está, mas Ele quer te levar para o lugar onde Ele está. Eu sou mentiroso, mas Jesus me aceita como eu sou. Não. Quem você é precisa morrer para que nasça o novo de Deus. A redenção é a ressurreição, é o novo de Deus triunfando sobre o velho, é o novo de Deus triunfando sobre o passado. Alguém comigo aqui, diga amém. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só há um caminho que leva a Deus. A Bíblia diz: não há outro intercessor que nos conecte ao Pai, senão Jesus.
próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Pastor, essa palavra é um pouco dura, você não acha não? Porque afinal de contas somos todos filhos de Deus. Não. Aquele memezinho, não somos todos filhos de Deus. Somos todos criação dele. E a partir do reconhecimento de Jesus como Salvador, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, a adoção como filhos está disponível para todos, mas não significa que pelo fato de estar disponível, todos estão usufruindo. Alguém está comigo? Diga amém. É por isso que a gente precisa fortalecer a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa cosmovisão, porque aquilo que a gente pensa está diretamente ligado àquilo que a gente fala, e aquilo que a gente fala está diretamente ligado àquilo que a gente faz, e aquilo que a gente faz está diretamente ligado àquilo que a gente vive. Logo, os meus pensamentos têm uma capacidade de liberação de destino tão importante quanto a minha fé. A Bíblia diz em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia deixa claro que a renovação do entendimento, da mentalidade, é uma condicional para experimentar a vontade de Deus. Irmão, olha para mim, a mente, ela é importante não só para termos uma conduta saudável, uma jornada constante, mas também para vivermos a plenitude dos planos de Deus. Uma mente sã consegue vencer a ansiedade, ela consegue lidar com medo, ela consegue suprir toda a carência de aprovação, esse consegue lidar com todo tipo de pensamento que não aponta para Deus. Mentalidade de fuga, como eu falei ainda há pouco, eu quero voltar para esse ponto. Ela faz a gente, ao invés de construir o futuro, a gente está sempre querendo dar uma resposta ao passado. A mentalidade ansiosa, ela se preocupa mais com gigantes que podem surgir do que com gigantes que já se levantaram. Tem tanta gente ansiosa com o final de 2023 que não está conseguindo enfrentar os gigantes que já se levantaram na metade do ano. Irmão, para de se preocupar com o que ainda não aconteceu e começa a enfrentar aquilo que já está acontecendo. Alguém comigo diga amém. Mentalidade de escassez. Eu conheci, na época que a gente tinha um escritório em Cabo Frio, alguns clientes que eram os clientes mais ricos da nossa carteira, mas alguns deles tinham a mentalidade mais escassa que eu já conheci. Eu lembro de um deles que era dono de uma rede de empresas, eu não vou dar muitos detalhes para que ninguém da região sabe de quem eu estou falando, mas ele tem uma rede de empresas, ele tinha uma construtora gigante, ele tinha uma série de patrimônios, e esse homem, por algumas décadas, morou dentro de um quarto de uma pousada e tinha um carro velho porque ele tinha medo de ficar pobre. Um dos maiores patrimônios que a gente já gerenciou fazia parte de um homem que tinha medo de ficar pobre. E sabe o que eu aprendi depois que eu me converti e a minha visão foi aberta? É que aquele homem tem medo de viver algo que ele já está vivendo e nem sabe. Ele tem medo de ser pobre, mas na verdade a mentalidade dele já é. Ele tem medo de perder algumas coisas, mas por medo de perder, ele já está perdendo. A mentalidade de escassez, ela é interessante porque muitas vezes ela está impregnada dentro da igreja. Pessoas apaixonadas por Jesus, que servem Jesus, que amam Jesus, mas que não conseguem viver a plenitude dos planos de Deus. Por quê? Porque quando chega nesse ponto de provisão ou de recursos, a mentalidade é escassa. Não é porque o coração dele é mau, mas é porque a mente dele ainda não foi avivada nessa área. A mentalidade de escassez não se enxerga como uma fonte, mas olha tudo sob uma perspectiva de falta. Quando a gente começa a se olhar como uma fonte, irmão, a gente para de procurar com o pires na mão pessoas que possam nos abençoar, e a gente começa a procurar ao nosso redor pessoas que a gente pode abençoar. Por quê? Porque eu não sou mais alguém que depende de uma bênção, eu me tornei uma bênção. Eu não sou mais alguém que depende de fontes, eu me tornei uma fonte. A Bíblia diz que o generoso prosperará e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. A Bíblia fala a todo tempo a respeito de uma mentalidade de transbordo, não de falta. Porque se não há falta no reino dos céus, não vai haver falta na minha casa também. Se não há falta no meu pai, não vai haver falta em mim também. Alguém está comigo? Diga amém. Isso não é porque a gente é mau, porque a nossa mentalidade ainda não foi renovada, transformada. Irmão, não faz sentido estarmos em uma igreja de Jesus e não caminharmos debaixo da mentalidade de Jesus.
Não faz sentido estarmos numa igreja de Jesus e não carregarmos os pensamentos de Jesus. Pega essa chave, alguém está comigo? Diga amém. As nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente, porque o que a gente semeia na mente, a gente colhe nas nossas ações. Tem uma frase da Margaret Thatcher, que foi uma das mulheres mais influentes do mundo contemporâneo. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. E essa citação ficou muito famosa na boca dela, mas na verdade não é dela, é de um cara chamado Frank Outlaw, que o pai dela citava muito para ela. E ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino começa nos nossos pensamentos? Quando os pensamentos são saudáveis, o meu destino está sendo construído para um lugar saudável. Quando os meus pensamentos são doentes, meu destino está me levando para um lugar doente. Irmão, eu conheço pessoas que se sabotam o tempo inteiro, não porque não amam Jesus, mas porque a sua mentalidade ainda não é a mentalidade de Jesus. Mentalidade de Jesus não olha para as coisas como elas parecem ser, olha para as coisas como elas são. Os dias parecem maus, 2023 parece desafiador, talvez a sua casa pareça disfuncional, mas eu preciso enxergar o que Deus enxerga para que eu comece a falar o que Deus fala. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente olha para essa citação da Margaret Thatcher, eu acho tão incrível, mas a Bíblia já fala sobre isso há muitos séculos atrás. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Todo mundo que está em crise no casamento em algum momento já se imaginou divorciado, sim ou não? Todo mundo que está enfrentando uma crise financeira já se imaginou falido? Todo mundo que está vivendo um momento talvez conturbado, com pensamentos de morte, já se imaginou tirando a sua própria vida? Irmão, guarda isso. O inferno, ele trabalha de uma forma tão sutil, através de sugestões, que uma coisa que no início parecia bizarra, depois de um tempo ela começa a não assustar tanto. Primeira vez que uma pessoa que entrou numa crise de casamento se imaginou falido, se imaginou divorciado, aquilo parecia surreal, mas depois de algum tempo aquilo já não assusta mais. É assim que o inferno faz. Coisas que no início nos assustavam, depois de um tempo começam a não assustar mais. Conversas que no início nos incomodavam, depois de um tempo começam a não incomodar mais. Princípios que no início pensar em quebrá-los nos preocupavam, depois de algum tempo quebrá-los não nos incomodam mais. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Dá o mesmo trabalho o tempo que eu gasto me imaginando divorciado do tempo que eu gasto me imaginando restaurado por Deus. Dá o mesmo trabalho o tempo que eu gasto me imaginando falido e o tempo que eu gasto imaginando a provisão sobrenatural de Deus. Dá o mesmo tempo que eu gasto imaginando o final da minha história, eu posso gastar imaginando o recomeço e uma nova história com Deus. Mas quando a minha mentalidade não está renovada, ao invés de falar o que eu quero viver, eu gasto tempo só falando o que eu estou vivendo. Irmão, o que você está vivendo, você já sabe. Agora, o que você vai viver é o que você precisa declarar. Mentalidade de Jesus não fala sobre as coisas só na perspectiva de como elas estão, mas a partir de uma perspectiva de como elas estarão. E essa loucura do Evangelho, Deus sempre nos trata como a gente vai se tornar, mas as pessoas só nos enxergam como a gente é. Então Deus olha para Davi e já enxerga Davi como um rei. As pessoas olham para Saul e acreditam que Saul é o rei. O confronto das perspectivas faz com que a gente perceba que, aos olhos de Deus, o trono de Saul estava vazio. Aos olhos de Deus, Davi já estava comissionado. Mas quem olhava para o trono via Saul. Por isso que a gente não pode olhar as coisas pela nossa perspectiva. Deus não vê como o homem vê, irmão. Deus olha um menino e já enxerga como um príncipe. Deus olha um escravo e já enxerga como um governador. Deus olha um homem velho e já o chama de pai
de multidões. Deus olha para um pescador e já o enxerga como um apóstolo. Deus olha para um perseguidor da igreja e já enxerga como um homem que vai ter as maiores revelações da nova aliança. A pergunta é: como Deus enxerga você? Será que você tem se enxergado como Deus te enxerga? Ou você tem se enxergado como você se vê no espelho? Irmão, eu me vejo no espelho, eu vejo muitas debilidades, eu vejo muitos desafios, eu vejo desafios emocionais, eu vejo desafios de todos os tipos, de todas as ordens. É por isso que todo homem de Deus, quando foi comissionado por Deus, olhou para si e disse para Deus: Deus, não tem como. Quando Moisés recebe um comissionamento, ele diz: Senhor, mas quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é: eu estarei com você. Se a minha mentalidade busca em mim as qualidades para cumprir o meu destino profético, eu sempre vou acreditar que não vai acontecer. Mas quando a minha mentalidade busca em Deus as respostas para o meu destino profético, eu sei que já aconteceu. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que Ele fala. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Ele diz. Alguém comigo diga amém. Mais de 7 mil pessoas online agora. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo? A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. Olha que interessante, irmão. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram por sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, pega isso. A Bíblia está dizendo que aquilo que Deus faz, a construção que Deus faz, a forma como Deus faz, se a gente tentar entender pela nossa mentalidade, é loucura, não faz sentido. Deus pega alguém pequeno e torna grande. Deus pega alguém improvável e torna um ícone na fé. Deus pega alguém que não tinha e coloca no lugar de governo. Deus pega alguém fracassado e dá para essa pessoa não só uma segunda chance, mas faz com que essa pessoa se torne um testemunho daquilo que Deus pode fazer com alguém completamente rendido a Ele. O que a Bíblia está dizendo é que nenhum de nós era de uma origem nobre ou tem uma sabedoria extraordinária. Mas por que Deus faz através de nós? Para confundir as coisas que são, para que a sabedoria do homem ela seja completamente contrariada pela forma como Deus faz. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada de fé, é que se eu me limito a confiar apenas naquilo que eu entendo de Deus, eu estou fadado a nunca confiar em Deus. Porque aquilo que Deus me chama para viver não faz sentido segundo uma perspectiva humana. Tem gente que é tão racional que não consegue viver milagres. Por quê? Pastor, eu só consigo me mover se eu entender. Então você não vai viver nada com Deus, porque aquilo que Deus faz confunde a sabedoria humana. Aquilo que Deus faz, Ele não precisa prestar contas antes de fazer. Deus não precisa nos provar que é Deus para fazer aquilo que só Deus faria. Quando Ele diz para Abraão que Ele quer fazer algo novo, Ele não diz como vai ser, Ele só diz o que Ele não quer mais que Abraão viva. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando Jesus chama Pedro, Ele não mostra todo o projeto, o trajeto, o plano, o itinerário, o mapa. Ele só fala: Pedro, se você largar tudo isso, eu vou te tornar um pescador de homens. Jesus, mas o que significa isso? Vem
que no caminho eu te explico. Quando ele fala com o Saulo no caminho de Damasco, a pergunta dele é: por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Esse cara não tinha ideia do que ele viveria com Jesus. Ele não tinha ideia do que ele viveria em Deus. E assim são os nossos maiores milagres, assim é o nosso maior romper. Guarda isso, irmão. Se você só se mover por aquilo que você entende, você está fadado a nunca mais viver milagres. Porque os milagres confundem a sabedoria humana, mas eles apontam para a glória de Deus. Explica uma igreja como a nossa, vivendo o que a gente vive. Tem pessoas que ainda estão tentando mapear, entender qual que foi a estratégia que a gente usou. Irmão, não é sobre estratégia, é sobre uma palavra. Jesus nos mostrou algo e a gente decidiu caminhar segundo os pensamentos dele, não segundo os nossos. Os nossos pensamentos em todo momento dizem: é grande demais, é caro demais, é rápido demais, é pesado demais. Mas os pensamentos de Deus a respeito dessa obra é: sou eu quem faço, sou eu quem pago, sou eu quem opero, sou eu quem sustento, sou eu quem sopro, sou eu quem falo, sou eu quem inspiro. É sobre mim, não é sobre você. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu participei de uma conferência de líderes na Gateway, uma igreja extraordinária em Dallas, e o pastor sênior lá se chama Robert Morris, e ele falou que ele abriu o coração dele num painel lá com pastores sêniores de outras igrejas. Estava o Craig O'Shell da Life Church, estava o Brian Houston da Hillsong, e eu acho que tinha mais um pastor lá de uma grande igreja. E ele disse: teve um momento em que o nosso crescimento começou a me assustar. Mas não assustar de um jeito bom, começou a gerar crises em mim. E eu lembro que um dia no meu secreto eu questionei a Deus, eu disse: Deus, é loucura o que está acontecendo, isso é grande demais para mim. E Deus me respondeu: filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem fiz. Você percebe que até quando a gente está vivendo algo grandioso, se a gente tentar entender pela nossa mentalidade, aquilo que deveria ser uma glória se torna assustador? Ele está liderando uma das maiores igrejas do planeta, uma das maiores captações do planeta, uma das maiores cases de aceleração do planeta, algo sobrenatural acontecendo. Mas quando a gente tenta entender o que Deus faz através da nossa mentalidade, isso não nos abençoa, pelo contrário, isso nos assusta. Imagina José governando no tempo de seca. Se ele olha para aquela oportunidade que ele recebeu de Deus, com a mentalidade dele, ele vai falar: meu Deus, eu vou errar. Se eu errar, todo mundo vai morrer de fome. Se eu fracassar, se eu tiver entendido errado, se eu não tiver revelado o sonho certo, todo mundo vai morrer. A história vai falar a respeito desse fracasso. Mas quando ele caminha debaixo de uma mentalidade de Deus, a grandiosidade não assusta. Por quê? Porque um Deus grande nos chamou para caminhar em grandeza. A grandeza para aqueles que estão em Jesus não é um problema, é uma graça. Todo homem de Deus, plantado nos sonhos de Deus, que se move por uma mentalidade de Deus, viveu algo extraordinário. Abraão se tornou tão poderoso que os reis ao seu redor começaram a ficar preocupados. Enviaram inclusive comissários para dizer: olha, avisa para ele que nós estamos em missão de paz. Por quê? Porque ele se tornou poderoso demais. E aqueles que estavam ao seu redor começaram a temê-lo. José, ele não sai de um lugar de escravidão para simplesmente se tornar um homem livre. Não, ele sai de um lugar de escravidão para se tornar um homem que lidera todo o povo livre. Jesus não sai de uma manjedoura só para viver uma história comum. Jesus sai de um lugar emprestado para manifestar a redenção que dividiria a história entre antes e depois dele. Paulo não sai de um lugar de perseguidor da igreja para um lugar de neutralidade em relação à igreja. Não, Paulo sai de um lugar de perseguidor da igreja para um lugar agora em que ele se torna plantador de igreja. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Quando a gente permite que Deus ressignifique a nossa mentalidade, a gente não vai sair de um lugar de ansiedade para neutralidade, um lugar de medo para neutralidade, um lugar de escassez para neutralidade, um lugar de fuga para neutralidade. O que o Evangelho vai fazer em nós não é nos levar para um lugar de neutralidade. Deus não te chamou para ser neutro. Deus quer levar você de um lugar de escassez para transbordo, de um lugar de medo para coragem, de um lugar de ansiedade para paz que excede todo o entendimento, de um lugar de cativeiro para um lugar de governo. Irmão, o que Deus tem para nós não faz sentido segundo as nossas agendas, mas se faz sentido para quem prometeu, é isso que importa. Fala para quem está do seu lado: não precisa fazer sentido para ninguém,
Se faz sentido para quem me prometeu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Precisamos, irmão, permitir que os céus invadam a nossa mentalidade a ponto dos nossos pensamentos se tornarem os pensamentos dele. Porque se nós tivermos fé, mas a nossa mente sufocar essa semente, a gente vai ter uma jornada inconstante. Você crê que vai acontecer, mas em algum momento você aceita a ideia de que pode ser que não aconteça. Você crê que aquela porta vai se abrir, mas em algum momento você aceita a ideia de que pode ser que ela não se abra. Você crê que Deus vai te prosperar, mas em algum momento você aceita a ideia de que talvez não seja para você essa história de prosperidade. Tão importante quanto a fé que a gente tem são os pensamentos que a gente carrega. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque dele dependem as fontes de vida. Sabe outro fundamento, princípio importante a respeito da nossa mentalidade? É que é impossível você ter uma vida positiva se você tem uma mentalidade negativa. Irmão, olha para mim, alguém está recebendo algo de Deus? Isso é o melhor que eu consigo sobre mentalidade 9 da manhã. Para mim é quase madrugada, eu vou dormir normalmente às 4, mas eu acho que alguém está pegando algo aqui que está fazendo sentido, amém? Você está recebendo? É impossível ter uma vida positiva se eu tenho uma mentalidade negativa. É impossível ter uma vida de milagre se eu tenho uma mentalidade natural. Por que a gente vive? Eu vou falar agora com muito temor da nossa igreja e do que eu tenho vivido liderando essa casa nesse último ano. Existem inúmeros momentos, irmão, que a gente fala sobre um lugar que a gente vai e as opiniões ao nosso redor são: pastor, você não acha que isso é muito? Você não acha que é difícil? Você não acha que é um desafio? Você não acha... É nesse momento que a gente tem que escolher se a gente vai se pautar pelo que a gente acha ou por aquilo que Deus já falou. Porque eu acho que é muito grande, eu acho que é muito caro, eu acho que é muito pesado, eu acho que é muito difícil, eu acho que a gente não tem o que precisa para viver o que Deus está dizendo que a gente vai viver, eu acho que não tem pastores suficientes, eu acho que não tem voluntários suficientes, eu acho tudo isso. Mas eu prefiro ficar com uma palavra do que com um sentimento. Deus disse: eu vou fazer apesar de vocês, eu vou cumprir o que prometi, eu vou alargar suas tendas, eu vou fazer vocês prosperarem nessa terra, eu vou soprar vocês sobre a nação, eu vou gerar o epicentro de uma onda de avivamento. Eu, irmão, quando Deus diz eu vou fazer, esquece o que você acha e fica com aquilo que Ele fala. A gente olha para o milagre de Lázaro, olha que coisa extraordinária. Jesus fala: Lázaro, vem para fora, e todo mundo fica assustado. Um homem chamando um morto para fora. Agora, o que é mais assustador não é a fé de Jesus, é o que acontece depois que ele chama Lázaro. Sabe o que a Bíblia diz? Que Lázaro veio para fora. Pastor, eu já entendi. Quando Jesus disse, Lázaro ouviu ele gritando lá fora e veio para fora. Não. Não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com aquilo que Jesus falou. Irmão, guarda isso. O que você vai viver não está ligado àquilo que você sente, está ligado àquilo que Deus fala. É por isso que a gente precisa colocar os nossos sentimentos no lugar deles devido, para que a voz de Deus ocupe um lugar de centralidade. Uma fé racional não é a mesma coisa que uma fé sensorial. Uma fé sensorial, ela depende de sentimento. Uma fé emocional. Não é esse tipo de fé que Deus está nos chamando, porque uma fé sensorial, ela sucumbe no dia mal. Uma fé sensorial, ela desiste quando pessoas se levantam contra você. Uma fé sensorial, ela depende de aprovação. O problema da gente depender de aprovação para se mover é que a rejeição vai nos parar. Agora, uma fé racional não tem a ver com aquilo que eu sinto, não tem a ver com aquilo que eu acho, tem a ver com aquilo que Deus fala. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai abrir, Ele vai abrir. Se Deus disse que vai curar, Ele vai curar. Alguém comigo aqui, diga amém. O medo é o pior dos conselheiros, irmão. O medo sempre vai te dizer: não tem como, não vai conseguir, não vai abrir, não vai acontecer, não vai prosperar, não vai se cumprir. O medo é o pior dos conselheiros. Mas 2 Coríntios 5:7 diz: vivemos por fé e não por aquilo que vemos. O que é a fé?
Igreja, a fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Eu estou diante de uma doença, como Deus pensa? Deus pensa a vida, eu vou falar a vida. Eu estou diante de uma crise, como Deus pensa? Deus pensa paz, eu vou falar paz. Eu estou diante dos meus inimigos, como que Deus pensa? Deus pensa em proteção, eu vou falar proteção. É por isso que eu amo citar alguns salmos e alguns versículos bíblicos que são exatamente para trazer para minha mente o conceito dos céus. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O salmista diz, mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Alguém está comigo? Diga amém. 1 Coríntios 2,6, eu finalizo aqui, diz que nós temos a mente de Cristo. Irmão, guarda isso. Você em Jesus recebeu a mentalidade de Cristo. Como eu venço a pornografia? Tentando lutar contra ela? Não. Recebendo uma herança justa. Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado. Eu só preciso acessar essa herança. Como que eu venço o pecado? Recebendo, usufruindo da vitória que Jesus já conquistou. Irmão, olha para mim. Isso pode ser uma chave para alguém. Eu tenho muitos desafios, mas até o dia de hoje, 35 anos de idade, julho de 2023, até o dia de hoje, a ansiedade não tem me parado, porque eu aprendi alguns princípios e fundamentos que me ajudam a lidar com ela. Alguém gostaria de aprender sobre um deles? Diga amém. Quando eu tento vencer o pecado, quando eu tento vencer o inferno, quando eu tento vencer os desafios, eu sempre me coloco numa perspectiva em que a minha vitória vai depender da minha próxima batalha. Mas o conceito bíblico não está ligado ao que vai acontecer, está ligado ao que já aconteceu. A minha vitória não vai vir na próxima batalha. A minha vitória já veio há mais de 2000 anos atrás. Não é sobre o que eu vou vencer amanhã, é sobre o que Jesus já venceu ontem. Guarda isso, irmão. Por que vai ficar tudo bem? Não é por conta da minha performance atual, é por conta da performance final de Jesus. Não é porque nessa semana o André está sendo bom, é porque há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus declarou mais uma vez que Ele é bom. Não é porque eu estou achando que eu vou conseguir. Não, é porque há mais de 2000 anos atrás, quando Ele declarou que nos daria a chave do reino dos céus, e aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, eu creio que pela fé nós já conseguimos. Não é porque eu vou vencer essa semana. Guarda isso, irmão. Muita gente está ansiosa porque acredita que a sua vitória está pautada na próxima batalha. É por isso que a batalha dessa semana, o desafio da terça-feira, a entrevista da quinta-feira, a pessoa que quer resolver um problema comigo na sexta-feira, me consome, me deixa tão ansioso, porque eu ainda acredito que a minha agenda está pautada no compromisso futuro, quando na verdade a garantia que nós temos está pautada em algo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus disse está consumado, nós precisamos crer e entender que já está consumado. Nada mais precisa ser feito. Tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. Então o que eu preciso fazer? Caminhar debaixo dessa realidade, desse entendimento. Essa vai ser a melhor semana da minha vida. Por quê? Porque Deus continua sentado no seu trono, governando sobre toda a terra. Porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Porque nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, tudo vai ficar bem. 2023 já é o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque Deus não nos dá riquezas como o mundo dá. A riqueza do tipo de Deus não acrescenta dores. A paz que Ele tem para mim excede todo entendimento, porque Ele dá ordem aos seus anjos ao meu favor, e mesmo se eu tropeçar, eles me sustentarão. Porque o Senhor me cobre, guarda a minha entrada e a minha saída. A cobertura do seu sangue é o que me dá acesso. Os seus livramentos são infinitamente superiores àqueles que eu já consegui ver. Deus já me poupou de inúmeras formas, inúmeros dias, sem que eu tivesse ideia do que Ele estava fazendo. Então guarda isso, você está comigo? Diga amém. Por que, pastor, que eu posso ter paz na certeza de que vai acontecer? Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus já garantiu isso para você.
Não é que você vai romper porque você é bom, não. Você vai romper porque existe uma palavra sobre todo filho de Deus que cumpre os princípios de Deus. Provérbios 11, 25, generoso prosperará. Se você for generoso, você pode requisitar: Senhor, a tua palavra diz que o generoso prosperará. E o Senhor está vendo a minha jornada, o Senhor está vendo tudo que eu tenho feito. Jesus, dentro do que eu posso, eu tenho sido o mais generoso possível. E eu anseio pela prosperidade que a tua palavra me garante. Não é mais uma ansiedade do tipo, vai acontecer? Será que vai se abrir? Não. Senhor, eu continuo aguardando o cumprimento da tua promessa. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor disse que me daria uma família incrível e eu não aceito a realidade que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Senhor, eu não aceito o divórcio. Senhor, eu não aceito a crise. Senhor, eu não aceito a doença. Eu não aceito o tumor. Os médicos dizem que o quadro é terminal, mas a última palavra continua sendo sua. Os meus amigos não acreditam que eu vou conseguir romper, mas a tua palavra me garante que o Senhor não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana que está amassada. A tua palavra me garante que existe uma última palavra que vem da sua boca, e eu me agarro a ela, e eu descanso nela, e eu espero por ela. 1 Coríntios 2,6, eu finalizo aqui, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele finaliza dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, irmão, se você entendeu o que a palavra está dizendo, será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Eu lembro de um pastor antigo, seu Levi, ele dizia: o nosso coração é terra que ninguém anda. André, coração do homem é terra que ninguém anda. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem pode conhecer o homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, quem pode conhecer e entender das coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? O que ele está dizendo é o seguinte: assim como o nosso Espírito sabe das nossas coisas, o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. Mas no final ele conclui dizendo: mas nós recebemos a mente de Cristo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade ainda é de escassez, você precisa de uma redenção na sua mentalidade hoje. Se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade ainda é de comparação, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos hoje. Se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade é de vingança, você não consegue liberar perdão para ninguém, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos hoje. Se você caminha com Jesus, mas sempre acha que não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos hoje. Se você caminha com Jesus, mas você sempre tem uma opinião que é
é cítrica, que é ácida, que é crítica, que é estéril, mas você não consegue romper, você não consegue viver as suas próprias promessas, porque está sempre avaliando a construção da história do outro. Você precisa viver uma redenção nos seus pensamentos hoje, porque o que Deus tem para nós não são só promessas que a gente ouve, o que Deus tem para nós são promessas que a gente vive. Você não vai ficar numa igreja há anos ouvindo sobre promessas que não vão se cumprir. Você precisa se posicionar e declarar: Jesus, eu não quero ser um ouvinte das promessas, eu quero viver cada uma delas. Eu não quero ouvir sobre avivamento, eu quero viver avivamento. Eu não quero só ouvir sobre milagres, eu quero viver milagres. Eu não quero só ouvir sobre prosperidade, eu quero ser próspero. Eu não quero ouvir sobre liberdade só, eu quero ser livre. Talvez a ansiedade tenha parado você, talvez o medo tenha parado você, talvez opiniões tenham parado você, talvez traumas tenham parado você. Coisas que você ouviu do seu pai, coisas que você ouviu da sua mãe, coisas que você ouviu na sua infância, coisas que você ouviu do seu primeiro chefe, coisas que você ouviu nessa semana, coisas que você ouviu do seu antigo pastor. Irmão, olha para mim. Tudo isso é sentimento. Eu lembro que eu estava encorajando uma pessoa uma vez no gabinete, ele falou: pastor, eu acredito em tudo que você está falando, mas eu ainda sinto medo. Eu falei: pois é, você sente, medo a gente sente, porque medo é um sentimento. Mas o que Deus diz a seu respeito não é um sentimento de Deus, é uma liberação de Deus. Não depende do que você sente, se você crer e não duvidar, vai acontecer. Pastor, eu ainda sinto que o meu casamento está em crise. Pois é, um sentimento, mas a palavra de Deus diz: quando a gente parar de se mover pelo que sente e voltar a se mover pelo que Deus fala, a gente vai começar a romper como nunca antes. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.